7h16, Carlos Ferreira chegando aqui para trazer as informações do esporte. Bom dia, Ferreira. Sim, senhora. Olá, Fábia. Bom dia a todo mundo. Que meio de semana, hein? O que nós temos neste meio de semana? Hoje, o Remo contra o Criciúma é Copa do Brasil. Sim. Amanhã, São Raimundo de Roraima e Paysandu em Boa Vista é Copa Verde. Quinta, a Tuna em Maceió contra o CSA é Copa do Brasil. O Parazão saiu de cena, mas as Copas tomaram conta. Hoje, por exemplo, 7h30 da noite, no Mangueirão, o Remo enfrenta o Criciúma no jogo dos milhões. Dodô é o porta-voz do elenco azulino. Foram 7 dias de preparação. Com a suspensão do Campeonato Paraense, o Remo teve mais tempo para treinar e ficar pronto para encarar o Criciúma, hoje, pela terceira fase da Copa do Brasil. A gente teve um tempo bom para poder treinar, como eu falei, coisas que a gente tinha que corrigir, a gente conseguiu acertar nessa semana, alguns pontos positivos a gente evoluiu também. É sempre bom a gente ter uma semana livre de treinamentos, que a gente pode evoluir em vários sentidos. Então essa semana foi produtiva porque a gente pôde trabalhar bastante coisa. Será um reencontro na Copa do Brasil. Em 1991, Remo e Criciúma se enfrentaram na semifinal, naquela que foi a melhor campanha de um time paraense no torneio nacional. Na época, o Tigre venceu por 1-0 dentro do Baenão. Na volta, outra vitória do time catarinense, dessa vez por 2-0, garantindo a classificação para a final, onde se tornaria campeão daquela edição. Agora, em 2025, o Leão quer a revanche. A gente vem conversando e encarando esse jogo como uma guerra. A gente sabe a importância do jogo, a importância para o clube também na Copa do Brasil. A gente tem que almejar coisas grandes, é um campeonato que nos dá uma visibilidade legal, que pode colocar a gente num patamar bom. Então a gente tem que estar com foco total, bastante concentrado. Um jogo que vale mais de R$2.315.000 para os azulinos. Essa é a cota para quem classificar para a terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, é um duelo entre duas equipes que vão disputar a Série B do Brasileirão. É o jogo mais importante do ano, até por ser um jogo de mata-mata. A gente vai enfrentar uma grande equipe que tem uma história legal no futebol, vem de uma Série A. É um confronto que a gente vai ter também na Série B, é um parâmetro que a gente vai ter também. Então a gente está com esse pensamento de fazer uma boa partida, de conseguir a classificação, que é muito importante. É um jogo que não pode dar brecha, como a gente fala, tem que estar com a concentração lá em cima, porque é uma guerra e a gente quer vencer. Bom, sobre a cota na Copa do Brasil que o Bruno Amâncio se referiu, R$2.315.000, a cota da próxima etapa, aquela que o Paysandu garantiu como campeão da Copa Verde, né? A terceira fase vai começar no final de abril. As cotas serão iguais para todos os clubes. Então, Remo ou Criciúma, quem avançar, vai ter direito a essa cota, mas também a bilheteria da terceira fase. Porque nas duas primeiras fases, o que nós temos? Somente o jogo de ida, que no caso Remo e Criciúma, somente esse jogo em Belém já encerra a conversa. Empate, decisão em pênaltis. Renda dividida. 60% para quem se classificar, 40% para o eliminado. Na terceira fase, serão 2 jogos. Como serão 2 jogos, quem jogar em casa fica com toda a renda. E para um clube como o Remo, que tem o potencial de encher o Mangueirão, então você tem R$2.300.000, mais a bilheteria, que pode arredondar isso aí para algo em torno de 4 milhões. Nós vimos o que foi, por exemplo, o Remo contra o Corinthians na Copa do Brasil, a resposta financeira que o Remo teve. Então, tudo isso está valendo. Está valendo a afirmação do trabalho do técnico Rodrigo Santana. O Remo tem na figura do Dodô, que falou ali na reportagem, está ele em destaque, uma peça central. As melhores atuações do Remo este ano foram quando ele conseguiu jogar bem. E o Dodô, ele teve um decréscimo na performance dele. Ele sofreu uma lesão e depois não conseguiu mais repetir as boas atuações. Como ele é uma peça central, quando ele consegue jogar, ele faz o time jogar. E ele falou ali, tivemos tempo para treinar. Então passa a expectativa de o Remo hoje voltando a jogar um bom futebol, voltando a jogar o seu melhor futebol. Já o Criciúma,
Criciúma vai jogar em Belém, precisando se redimir depois de frustrar a torcida no campeonato catarinense. A gente vai ver aqui o Criciúma em atividade, né, com esse pós-campeonato catarinense. O campeonato está rolando lá, mas o Criciúma foi eliminado pelo Joinville. Sob muita cobrança, o técnico Zé Ricardo, lembra do Zé Ricardo do Flamengo, do Vasco, do Cruzeiro? É o técnico do Criciúma. Está muito pressionado justamente por isso. O Criciúma se classificou para enfrentar o Remo nesse jogo aí, olha, Neto Pessoa, ex-Remo, acerta a trave e o Morelli faz o gol na vitória sobre o Operário, lá no Mato Grosso do Sul, 1-0 para o Criciúma, e aí o Criciúma conseguiu a classificação, como o Remo se classificou, derrotando o Grêmio Recreativo Sampaio, lá em Roraima, por 4-0. Está aí o confronto de dois times que têm história na Copa do Brasil, especialmente o Criciúma, que já foi campeão, e vocês viram na reportagem. Ainda hoje aqui no Bom Dia a gente vai fazer aquela retomada, dar uma viajada lá a 1991, porque tem muita história contida ali, Fábia. Sim, pois é, vamos ficar de olho. E de olho nessa torcida que provavelmente vai ocupar bastante esse estádio hoje à noite. Vamos falar agora da Tuna, né, que também tem jogo previsto. Pois é, se você for falar de orçamento, o que é o orçamento da Tuna, o que é o custo do futebol da Tuna comparado, por exemplo, ao Remo, ao Paysandu? Está lá embaixo, né? Então, imagina o que representaria para a Tuna faturar 2.300.000 reais da cota da próxima fase. Isso está valendo para o jogo da quinta-feira em Maceió contra o CSA. A Tuna vai com essa ambição. O CSA não vive uma fase tão boa, foi eliminado do campeonato alagoano, não vai tão bem assim na Copa Nordeste, é um time que está tentando se arrumar, se remontar. Então a Tuna tem lá suas possibilidades sim, e vai à luta cheia de perspectivas para o jogo da quinta-feira, 9h30 da noite. A Tuna vive um drama aqui no campeonato estadual, com ameaça de eliminação na Justiça Desportiva, mas em campo tem bom histórico e boas expectativas. Falei da história do Parazão, de justiça, Fábia. Amanhã o TJD vai julgar os casos que envolvem o Remo e o Bragantino no mesmo pacote que já resultou em punição para o Capitão Poço e para a Tuna Luso Brasileira. É assunto que a gente guarda para entrar em detalhes amanhã. Vamos ficar debatendo essa semana. Vamos agora falar de Papão. Bom, a Copa do Paysandu é outra, né? Tem cor, sim, é verde, e o Paysandu joga na quarta-feira, amanhã, em Boa Vista. Vai ter, digamos assim, uma figura para celebrar. Estou falando do Marlon. Marlon vai completar 100 jogos com a camisa do Paysandu e falou sobre essa marca nessa partida de Roraima, o jogo desta quarta na Copa Verde. Eu cheguei como um desconhecido, né? E graças a Deus no meu primeiro jogo já fui titular e no primeiro toque na bola pude fazer um gol. E ali eu senti que ia ser um clube especial para mim, né? E graças a Deus as coisas deram certo na primeira passagem e agora espero fazer bem melhor. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Um campeonato muito importante, né? O da Copa Verde. Vai ser um jogo muito difícil lá na casa do adversário. Um adversário que tirou o nosso rival, tirou o Amazonas, né? A gente sabe que vai ser difícil, mas a gente vai para lá muito focado e preparado. A gente treinou, fizemos muitos treinos bons assim e a gente se sente preparado para vencer lá. Tá aí o Marlon. O São Raimundo, adversário do Paysandu, tem 8 jogos na temporada, 5 vitórias e 3 empates. Nessa série de 8 jogos, 2 contra o Amazonas, 1 contra o Remo em Belém e lá em Boa Vista contra o Grêmio de Porto Alegre. Então, é um histórico que impõe respeito a esse time do São Raimundo para o confronto com o Paysandu, jogo de amanhã, e amanhã a gente vai render mais sobre esse jogo. Há pouco eu falei sobre o julgamento do TJD para os casos Remo e Bragantino. Remo com o atleta Adson, Bragantino com o atleta Sérgio Gabriel, que são atletas de base,
que estiveram relacionados em jogos do campeonato estadual e daí resultaram em denúncia de irregularidade, etc. Pois bem, esse julgamento, a programação era para amanhã, mas houve uma antecipação para hoje. Então, estou corrigindo aqui a informação, ou pelo menos atualizando a informação, né? Seria amanhã, mas foi antecipado para hoje esse julgamento duplo dos casos do Remo e do Bragantino. Amanhã a gente já deve ter um resultado, né, em relação a mais esses julgamentos, esses dois julgamentos. Sabe como é que funciona essa história aqui dessas irregularidades, dessas denúncias no Campeonato Paraense? Pois é, interessante a gente registrar isso aqui. Tem gente especializada que o campeonato está rolando e esse pessoal está trabalhando, garimpando ilegalidades, sabe? Gente que se dedica a essa descoberta. Para quê? Para vender a informação. Clubes que estão desesperados compram essas informações. E aí entra com esse processo. Aí resulta nisso. Já é o 4º ano consecutivo que o campeonato tem bronca de bastidores, novelas jurídicas. Caso sério, porque o Parazão já começa com insegurança jurídica por despreparo dentro dos clubes. Porque agora também não estou dizendo aqui que no caso do Capitão Poço, no caso da Tuna, ou mesmo do Remo e Bragantino, que os atletas estão ilegais. Há uma decisão, um julgamento que diz que sim, mas esse assunto não está encerrado. Isso não vai ser julgado pelo pleno do TJD em recurso e depois pelo STJD, com certeza. E ninguém pode assegurar que o que foi decidido aqui em primeira instância vai ser mantido. Então não vamos aqui fazer juízo de valor, não vamos sentenciar nada, vamos esperar, mas o fato que nós temos é que o campeonato está suspenso mais uma vez, 4º ano consecutivo com novela jurídica. Vamos agora mudar de assunto, sair dos profissionais e ir para os times amadores. O desfile começa com o Cruzeiro de Trindade, município de São Domingos do Capim. Está aí a garotada cruzeirense. E agora, mais gurizada, Escolinha Jerusalém, Canaã do Carajás. Bem bíblico esse time aí, né? É verdade. E agora, veterano do Que Sobrou. Que sobrou. Benfica Benevides. Escolinha Audax é de Abaetetuba. Águias de Cristo, Floresta Parque, Ananindeua. As malas, que tal? As malas do Jaderlândia, Belém. O Corinthians é do município de Soure. Todo mundo ali na base da continência, né? O Real e o Grêmio, na mesma foto, são times de Irituia. O Nacional é da cidade de Colares, aí o Nassa. Paysandu, de Barcarena, tá aí o Papão Barcarenense. Fechamos o primeiro tempo do desfile dos amadores. Ainda hoje temos mais fotos, mas agora é hora de chuva. Chuva de gols. É lá, vamos nessa. Começando com o gol do Barata. Lembra do Barata que jogou no Remo? Olha só, pelo Academia 40, lá em Marapanim. Ele fez esse golaço, bola colocada no ângulo, grande gol do Barata, fera do futsal e depois com um bom período também no futebol do Remo. No mesmo jogo, Leandro Cearense, da Academia 40, lá em Marapanim, deixando a marca dele. Está aí o Leandro Cearense, do Remo, do Paysandu, do Castanhal, do Cametá, da Tuna, de tantos clubes aqui do futebol paraense. O Calado é do Tui mais 10. Faz esse golaço aí. Vila do Bueiro, Igarapiaçu, olha só, agora em slow, gol de letra. Muito bonito. Lindo gol. Esse é o Calado. Faz o gol, não fala nada, mas dá o recado. Douglas, do Boca Esporte, Águas Lindas, Ananindeua. Golaço de falta. Tá aí o Douglas, lá de Águas Lindas. Chegou a vez do comandante Kleber, que é do Remo, no Repá, aqui na capital. Belo gol.
Mais uma vez, bola rolada para o lado, ele bate de primeiro, o goleiro voa em vão. Gol do Leão. Gerson com J, Gerson Café do Paar, Ananindeua. Tá aí toda a comemoração, mais uma vez. Bateu forte e bateu para a rede. Gerson com J. Guilherme é do Sub-12 do 13 de maio, lá de Redenção. Tá aí o belo gol do Guilherme, mais uma vez. Deram espaço, ele arrumou o corpo, bateu com curva, botou no ângulo. Grande gol. Município de Redenção. O Caleb é da escolinha Caratateua do Outeiro. A saída do goleiro, ele finaliza. Tapete, né? É. Esse campo aí? Pois é. Tá aí o Caleb. Aproveitou bem o kick da bola. Luciano Correia, do Sion Marambaia, Belém. Olha como ele faz o voleio, dá de costas para o gol, faz ali uma meia bicicleta. De novo, no rebote do goleiro, Aproveitou. Luciano Correia. Vamos ver esse gol agora de uma imagem mais aproximada. Foi um belo gol do Luciano, olha só. No rebote do goleiro. Boa. Aí não há dúvida do movimento que ele fez para finalizar, para conferir. Grande gol do Luciano Correia. Sion é um clube da Suíça que ganha essa homenagem no bairro da Marambaia, aqui em Belém. Chegou a vez do Marcelo Vontade. Esse futebol aí da Assembleia de Deus. A bola sobrou e ele bateu cruzado, finalizou para a rede. De novo. O muro também ganhou um destaque imenso aí na imagem, O muro né? deu uma ajuda. Tá aí o Marcelo Vontade. Agora, Marcos Magalhães, na cobrança de falta por Amigos do Paissandu, lá em Capitão Poço. Mais uma vez, a cobrança de falta aqui é perfeita, né? Ele põe uma curva na bola por cima da barreira e sai para comemorar com todo o merecimento. O Arleison Coelho é do Atlético de Breves. A bola se oferece para ele com toda facilidade, mas olha só como ele tem o mérito. Chega, ele arruma com uma e bate com a outra. Boa. Conheço gente que numa dessa aí se embalharia todo, seria o meu caso. Ele Marco teve calma. Antônio, do CDM. Aqui, atenção, Fábia. Olha só, tem alguém aqui atrás, todo de preto, acompanhando a jogada. Estava secando, porque pela reação dele, Não ele é gostou. do time que tomou o gol. Olha Não só como gostou. ele sai tristonho ali no belo gol do Marco Antônio, sub-13, do CDM lá de Ananindeua. Fechamos esse primeiro tempo do esporte. Agora tu vais tomar o teu café, comer a tapioquinha. Daqui a pouquinho eu retorno. Combinado, valeu. Até mais. No quadro O Meu Condomínio Tem Solução de hoje, a gente vai falar sobre as caixas de gordura e de esgoto. A instalação e manutenção desses sistemas podem ser fundamentais aí para melhorar o funcionamento dos condomínios. Por isso, vamos ao vivo com a repórter Amanda Pinheiro, que está em um condomínio aqui na capital paraense, para trazer como exemplo, né, tanto a instalação, porque nem todo condomínio tem, né, Amanda, quanto também a manutenção que é importante desses sistemas. Isso mesmo, Fábio. Nós estamos aqui no bairro de Nazaré, na Travessa 14 de Março, para mostrar o funcionamento desse sistema de esgoto e também da caixa de gordura. Esse condomínio, o local onde nós estamos, ele tem mais de 40 anos de fundação, de construção. 8h21, hora do esporte. Você que tem que entrar sambando ainda em ritmo de carnaval. Pois, Poxa. sabe que eu estava assistindo agora há pouco, o que eu vou mostrar na próxima terça-feira? Um jogo que foi interrompido por um boi que invadiu o campo e Nossa. aprontou. Nossa, que coisa. Normalmente a gente vê cachorro, às vezes gato, né? Mas boi é a primeira vez. Próxima terça, aqui no Futebol Amador. E agora, Vamos lá com os times amadores. Arari, foto retrô, time campeão 2007 de Cachoeira do Arari. Já passando a bola, para um motivo para beber, time da Ceasa Capital. Muito bom. Galera do Futevila 2003, Castanhal.
Mototáxi FC é de Mãe do Rio. Santos, do conjunto Eduardo Angelim, Belém. Solitrão. Galera aí tem sede. Vai ter que juntar ali com a galera motivo para beber, motivo né? para beber. Dá um bom jogo. Vai dar um bom Solitrão jogo. é do bairro Albatroz, Marituba. Veteranos do Murucupi, Barcarena. Remo e Tuna, Futebol Master na AABB, Ananindeua, com ex-profissionais. Aí tá todo mundo junto aí, ex-profissionais da Tuna e do Remo, nesse clássico do fim de semana na AABB em Ananindeua. Rock and Go, Futebol Pelada de Castanhal. Eu reconheço um aí, um desses jogadores. Quem é? Noriel Magalhães ali. Noriel, verdade, olha lá, bem ao centro, roqueiro Noriel, show de bola, tá aí o Rock and Go, lá do município Modelo. Bem Amigos, Pará, Ananindeua, fechou? Fechou. Fechamos com Bem Amigos. Mas hoje tem obra de arte. Oh, você tem, vamos pra tela. Quem é o autor da primeira obra de arte? É o Calado, nem precisa dizer nada, né? De letra, ele faz. Calado, que é do Tui Mais 10, lá de Igarapiaçu, de letra, merecendo moldura na tela do Bom Dia Pará. Vale a pena ver mais uma vez, olha só, o abuso dele no gol de letra, na saída do goleiro. Tá aí o Calado. O Luciano Correia, do Sion, bairro Marambaia, fez também esse golaço, essa obra de arte digna de registro, digna de moldura, aqui na tela do Bom Dia Pará. São gols que foram mostrados no primeiro tempo do esporte aqui no Bom Dia, e esses dois foram selecionados para moldura, obra de arte do futebol amador no BDP. Merecidíssimo. Bom, Ferreira, vamos agora voltar a falar dos profissionais, porque estamos aí a pleno vapor na Copa do Brasil. Sim, Copa do Brasil. E olha só, se o Remo hoje enfrenta o Criciúma, a Tuna enfrenta o CSA na quinta-feira em Maceió, e a Águia do Souza vai para essa partida cheia de ambição, cheia de esperança. Quando o assunto é Copa do Brasil, a lembrança mais recente tem sido boa para os tunantes. Na quinta-feira, a Tuna vai tentar escrever mais um grande capítulo nesta campanha. Vai enfrentar o CSA em Maceió pela segunda fase da competição. E na preparação para esta partida, ganhou um tempo extra. A Lusa deveria ter jogado no último domingo pelo Campeonato Paraense contra o Castanhal. Mas a paralisação do estadual fez com que o time tivesse mais tempo para treinar. Essa paralisação do Campeonato Paraense, de um certo modo, fez com que a gente tivesse uma semana cheia, que a gente conseguiu ter aquisições dentro das valências que vão ser necessárias para o jogo. Já o adversário da Lusa chega embalado por uma boa sequência. Já são 4 jogos sem perder, com 3 vitórias. E na Copa do Brasil, eliminou na primeira fase o Boa Vista, com uma vitória tranquila. Assim como a Tuna, o Azulão tem a competição nacional como prioridade. Nós precisamos muito do apoio do nosso torcedor e entender que o que vale para nós é tentarmos nos classificarmos. É lógico que a gente quer dar uma apresentação favorável para o nosso torcedor, é lógico que a gente quer fazer um grande jogo, mas o mais importante é a gente entender que o clube precisa passar de fase. E nós vamos tentar trabalhar no nosso limite para tentar conquistar isso. E a expectativa é a melhor possível. A gente respeita muito a equipe do CSA, uma equipe de Série C, que tem uma estrutura comparada a equipes de Série A, bons jogadores, mas a gente vai dificultar o máximo para eles lá, dentro do que eles têm como fortaleza. E o jogo desta quinta-feira não vale apenas uma classificação, que já seria histórica por ser a primeira a terceira fase da Copa do Brasil, mas também vale muito dinheiro, R$2,5 milhões, uma grana que pode fazer a diferença no clube. Eu não diria para a temporada, é um valor que pode ajudar a Tuna Luso a estruturar vários setores do clube, não somente o futebol. E quanto à última lembrança, o herói da classificação contra o Sampaio sonha com outro momento de glória. Marcar é muito bom, ainda mais num jogo importante como esse. Fica um gostinho ainda mais bom e espero que eu consiga voltar a marcar novamente nessa fase.
CSA, adversário da Tuna, tem o zagueiro Wanderson, ex-Paysandu, e o atacante Guilherme Cachoeira, ex-Clube do Remo. O Remo entra em campo 2 vezes hoje pela Copa do Brasil. À noite contra o Criciúma. Sim. E à tarde contra o Mazagão do Amapá. Isso na Copa do Brasil Sub-17. Esse jogo vai ser às 3 da tarde no estádio da Tuna. Copa do Brasil Sub-17, Remo contra o Mazagão do Amapá. 7h30 da noite, Mangueirão, Remo e Criciúma. Se você depende do trânsito que tem ligação com o Mangueirão, é bom ficar atento para isso, porque seguramente o trânsito vai tumultuar, vai ser mais intenso, mais concorrido em função desse jogo. Um jogo que nos remete a 1991, Copa do Brasil. O Remo foi à semifinal dessa competição. Está aí o jogo de Belém, Remo e Criciúma, Bainão lotado. Nessa Copa do Brasil, naquela época eram 32 clubes. O Remo eliminou o Rio Branco do Acre, eliminou o Vitória da Bahia, eliminou o Vasco, aí chegou à semifinal para enfrentar o Criciúma. Perdeu em Belém por 1-0 por esse gol do Soares e perdeu lá em Criciúma por 2-0. Aí o Remo foi eliminado e o Criciúma foi decidir a Copa do Brasil com o Grêmio e foi campeão da Copa do Brasil. Portanto, tanta história, né, que a gente recorda nesse confronto Remo e Criciúma, Leão contra o Tigre, 7h30 da noite, Mangueirão, história que a gente traz amanhã. Valeu, Ferreira, te espero amanhã e aguardo você também amanhã. Aproveite bem a sua terça-feira. Tchau, tchau. Obrigada pela audiência. Bom Dia Pará. Oferecimento Cartório de Protesto. Uma solução para recuperar o seu crédito. E Labo Dental. Estamos ao seu lado para você viver sempre sorrindo. Osmar conseguiu casar com Violeta e agora está bem perto de botar as mãos